Bom, mas enfim, vamos lá. Bom dia, seja muito bem-vindo, muito Muito bem-vinda ao Consultório Digital. Aqui você aprende sacadas para ter um consultório cheio em até 6 meses, interpretando os sonhos dos seus clientes. Eu sou o Leonardo de la Paz e estou hoje aqui com a psicóloga paulista de São Paulo, capital, Michele Link Rezende. Michele, muito bem-vinda, um ótimo dia para ti, tudo bem? muito obrigada, tudo bem, Léo? É um prazer estar contigo hoje aqui. Vamos começar hoje o nosso bate-papo. Eu queria saber, até para quem está nos ouvindo saber melhor, como é que tu conheceu eu e a Débora? Bom, a gente entrou nessa pandemia maluca, né? E todo mundo acho que ficou com medo do que podia acontecer, né? Eu já trabalho em um lugar há bastante tempo, minha agenda é bem cheia. No começo da pandemia, a agenda deu uma diminuída, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, eu sempre fui muito curiosa em pesquisar as coisas e achei uma mentoria, né? Olhei para vocês e falei, nossa, que bacana, vamos lá, vou me inscrever para ver. E aí comecei a assistir as lives de vocês, achei bem interessante, achei um trabalho do casal, aquela coisa em conjunto muito unida, passava bastante segurança. Falei, vou fazer para ver. Mas eu não imaginava as possibilidades que vocês traziam. Isso para mim tem sido muito interessante. E o que é que tu aprendeu com a gente desde lá? Então, eu acho que quando eu entrei, eu não imaginava o quanto eu podia me divulgar sem precisar de outras pessoas, no sentido de trabalhar em algum lugar. Mas a minha ideia sempre foi pensar no futuro, tá? Eu estou bem hoje, né? Estou muito bem hoje no lugar que eu estou, mas eu tenho a ideia de um dia caminhar com as minhas pernas, claro. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu sou muito planejada para o meu futuro. Então, a minha ideia eu não fico parada, eu sempre vou atrás de alguma coisa. Então, o que eu vou aprender? Eu não imaginava as possibilidades, né? De Instagram, de Facebook, de me divulgar sem usar Google, sem precisar de alguma pessoa, né? E eu estou aprendendo muito nisso. Olha que legal. Quer dizer, tu está numa situação profissional estável, vamos chamar assim, mas ela não é completamente confortável, dá para dizer, né? Que tu almeja novos desafios, que é ter também uma rentabilidade maior, que é poder ter mais independência nessa captação e atração de novos pacientes, pelo que eu entendi, é isso? Uhum. Acho que um dia na vida a gente precisa caminhar, né? Eu já tenho 15 anos de formado. E o que é que está te incomodando atualmente, assim, na situação que tu está agora, que tu quer modificar e melhorar, e que fez tu entrar até na mentoria? Então, nesse momento, o que me incomoda é essa instabilidade que a gente vive no Brasil. Então, eu acho que isso que me faz correr atrás, para poder entender, até para poder aprender novas formas de atender meus pacientes também, né? Para correr, quem sabe, fora do Brasil. Pois né? Claro, porque né, se a gente for... Desde o atendimento online é uma coisa nova para mim, né? Eu nunca atendi online antes da pandemia. E agora só quer atender online, né? Que era o que eu ia dizer. Então, tá bem confortável. Eu gosto muito do presencial, pretendo voltar sim, mas gostei muito do online. Na verdade, tu gostou tanto que agora tu tá atendendo exclusivamente online, né? E tá divulgando isso, inclusive, né, Michele? Sim, até porque essa possibilidade aqui em São Paulo, pelo menos, acredito que aí também, de ficar saindo e se expondo, tem sido muito complicado. A gente que tem família, a gente que tem idosos, enfim, né? Então, eu acho que, além de preservar a saúde física, tem a nossa saúde mental também e tem a saúde mental dos pacientes.
que tem sido muito cômodo para eles procurar um atendimento online, até pelo medo dessa exposição aí. Pois é, quem sabe alguns até... Eu tenho alguns que eu vou ter um pouco de dificuldade depois que tudo isso passar, para fazer eles irem presencialmente, sabe? Eu vou falar que são poucos que querem voltar presencialmente. Pois é. Porque tem coisas que são melhores. Para nós, especificamente, eu, particularmente, me canso bem mais trabalhando online do que presencial. Mas tem uma série de vantagens que não são poucas, né? E quanto mais a gente vai aprendendo a mexer com as ferramentas, vai dominando mais as plataformas, mais a tendência é também a gente ter que migrar um pouco para esse serviço, ou, se não, ao menos ter ele como um dos serviços que a gente oferece. Sim, e aqui em São Paulo, o nosso trajeto é muito complicado, né? É muito corrido. Então, eu tenho a sorte de trabalhar perto de casa, presencialmente. Hoje eu tenho essa sorte. Então, é um lugar muito bom, mas tem a correria. A gente que tem família, tem filho, é escola e leva para casa. Então, por exemplo, meu filho está numa idade que ele precisa ser mais acompanhado, uma adolescência. Então, eu também penso nisso. É isso, né? Aí, com certeza. Então, acho que a gente pode ligar tudo, o trabalho, junto com a nossa família, assim. E essa pandemia tem trazido muito aprendizado, né? Muita reflexão para a nossa vida. É verdade, né? E muitas vezes o problema que a pandemia traz, a gente pode encarar ele como também a solução, né? Exato, não só o lado ruim da pandemia, mas assim, eu vou falar que eu tenho trabalhado muito nessa pandemia. Exato, né? Tem gente que a nossa demanda aumentou bastante, né? A nossa demanda aumentou, a nossa área aumentou bastante. E tu está dizendo aí que está cheia de pacientes e tal, e quer alçar novos desafios. Quais são os novos desafios que tu quer alçar? Mas antes de dizer, tem gente te dando aqui, ó, um oi, falei quem está te dando oi. Oi, né? Débora. Está nos assistindo, né? E já começa comentando. Quer dizer que a pandemia nos leva para o digital e precisamos aprender novos meios. É bem isso mesmo, né? Sim, então, eu sempre tive um sonho, assim, isso há muito tempo, mas eu não conseguia sentar, que era de fazer live sobre algum assunto, né? E essa é a minha primeira live. Olha, eu tô bem tranquila aqui, né? Acho que vai rolar. Então, é assim, trazer conteúdos para as pessoas, trazer conhecimento para as pessoas, né? De repente, lá na frente, fazer algum tipo de curso, que é uma coisa que eu gosto. Eu sou formada em pedagogia também. Fazer curso, tudo oferecer o curso, tu quer dizer, né? Sim. Claro. Digital, de repente, quem sabe. Exatamente. Né? Eu gosto muito de ensinar, eu sou formada em pedagogia, também trabalho nessa clínica também como pedagoga, com algumas crianças. Então, eu acho que tem muita coisa aí que eu estou descobrindo que, embora a gente tenha definido um nicho, né, que para mim é ansiedade, mas acho que a gente pode ir mudando isso aos poucos. Eu estou aprendendo isso com vocês. Exato. Depois de um tempo, se tu quiser ampliar ou mudar de nicho, pode mudar. O que não dá é para ficar com... Foi bom tu ter falado nisso. O que não dá é para ter 4, 5 nichos ao mesmo tempo, 3 nichos, 4, 5 ao mesmo tempo, porque daí fica muito disperso o teu conteúdo, atrai muita gente diferente, né? Então, uma pessoa interessada em ansiedade não é a mesma que está interessada em assuntos sobre relacionamentos, ou sobre sonhos, ou sobre, né, sexo, por exemplo. E eu acho que a ansiedade pode envolver vários subnichos aí também, né? Por exemplo, vamos pensar na ansiedade geral do adulto, mas, de repente, o que a gente estava até comentando ontem, falar sobre as mulheres, falar sobre família, falar sobre os filhos, né? Uma ansiedade dentro de tudo isso.
E o que eu percebi aqui, por exemplo, até um exemplo de grupo de condomínio no WhatsApp aqui, né? Eu percebi, por exemplo, a ansiedade que as pessoas ficaram com a fase vermelha aqui em São Paulo em fechar as áreas comuns do prédio. Então, foi um debate das 9 da manhã à meia-noite, o grupo não parava. E, assim, o estresse, você sentia aquela energia. Contamina, né? Contamina. Então, você percebe num grupo uma ansiedade. É aquele efeito que o Freud fala em 1921, né? Contágio e sugestionabilidade nas massas, né? É bem o que acontece nessas horas, né? Quase aquele efeito de um show, de estádio de futebol, que a gente sente mais ou menos o que a massa está sentindo, né? E por mais que a gente seja racional nessas horas, a gente não está imune a esse contágio e a essa sugestionabilidade, né? E eu confesso até que por exemplo, eu sou uma pessoa bem consciente nisso, eu estou enclausurada, assim, eu saio o mínimo possível, mas eu me senti tocada por as pessoas que não conseguem, que têm filhos menores, que precisam sair, descer para a quadra, descer para o parquinho, descer para a piscina, e isso me contaminou. É o que você falou. Claro, é bem isso. É uma ressonância afetiva, né? Que a gente, como psicoterapeuta, usa no nosso trabalho, né? Quanto mais a gente consegue usar isso no nosso trabalho, mais a gente abre aquele nosso canal da empatia, né? De ir com o outro sem se contaminar com o outro, né, Michele? De conseguir, e aí, a partir dessa perspectiva, poder ajudar o outro a iluminar áreas que ele não está vendo. Tá? Muitas vezes, com aquele jeito de ver a vida assim, muito rígido e fechado, né? Uhum. A gente prestando as nossas emoções. Tu que era cognitivo comportamental, trabalha um pouco diferente, né? Mas nós aqui da psicanálise, eu gosto muito, quanto mais eu consigo me conectar com as minhas emoções com o paciente, mais fácil fica o meu trabalho. Fica mais fácil de saber até o que eu tenho para dizer para ele, né? E apesar de trabalhar com a cognitivo comportamental, eu gosto muito de usar algumas coisas, né, de outras abordagens também, porque eu acho que ajuda muito. É o que você falou da rigidez, você não pode ser assim também. Porque às vezes aquele paciente exige outra coisa, um lado mais emocional da minha parte. Sabe, tu disse uma coisa que me fez lembrar a parte da minha história, né? Sabe que eu sempre eu penso como tu, né? Eu adoro a psicanálise e não tem como fugir dela. O Freud foi quem fez eu escolher a psicologia, foi através do cinema, que eu também sou louco por cinema. E nos 15 anos eu vi um filme com o Freud, e a partir de lá eu fiquei fissurado por esse velhinho. Eu tinha 15 anos e assisti Freud Além da Alma, do Eu tenho esse filme, eu também vi. A partir daquele momento eu assisti o filme até começar a análise, né? Eu acho que eu assisti umas 30 vezes o Freud Além da Alma, porque ele realmente assim, aquelas crises adolescentes, sabe? Ele me fez sentido em muita coisa e me perturbou por bastante tempo, assim, porque ele fez eu começar a ver as coisas de um ponto de vista diferente, né? Eu achava que eu podia controlar tudo e eu vejo aquele filme me mostra que eu não controlo nada. Tem um mundo misterioso que eu não controlo, desse mundo do inconsciente, esse mundo dos desejos, né? Aqueles que eu gosto e aqueles desejos que eu tenho vergonha e não gosto dentro de mim. Que é o falso controle, né? Exato, falso controle. E na faculdade, eu sempre me preocupei com isso, porque tinha muitas teorias legais da psicanálise. O Freud estava lá, era do lado da minha cama, eu tinha uma cabeceira, estava sempre um livro do Freud ali, ficava empolgado estudando Freud e tal, mas tinha muitas disciplinas legais da cognitivo comportamental, do humanismo, né, e da Gestalt, que era muito legal também. Então, eu desde de sempre na faculdade, eu ia nesses congressos e tal. Poucas vezes experiências foram tão legais como os congressos da abordagem centrada na pessoa. Eu fui em 2. O ambiente, assim, me proporcionou um tipo de coisa diferente, que era
Na psicanálise tem todo um formalismo, né? Então, a pessoa lá em cima da mesa, né? Uma apresentação formal e tal. Na cognitivo-comportamental, os eventos também são assim. Um protocolo bem formal e tal. A abordagem centrada na pessoa não tem protocolo. O protocolo a gente constrói na hora, ali, em grupo e tal. E eu tenho o meu supervisor, ele é excelente. Então, ele deixa isso bem aberto. Ele traz outras abordagens na supervisão para a gente, sabe? Então, eu acho... Não ficar com aquelas verdades, né, na cabeça. Porque, assim, não adianta eu trazer um inventário de alguma coisa e jogar ali. E a pessoa não sabe o que fazer. Tem gente que não se dá com o inventário. Exato, exato. E aí, quando chegou na hora dos estágios, sabe, Michele, eu não me lembro bem porquê, mas eu tive a oportunidade, num lugar, num posto de saúde onde estava trabalhando, de ter duas supervisoras com abordagens diferentes. Uma era da abordagem psicodinâmica, né, a Cláudia Santos, minha amigona e tal, e a outra também, minha professora, Mariângela Feijó, que era cognitivo-comportamental. Ah, essa eu já ouvi falar. Ela é famosa, tem bastante texto. É famosa. Exato. Acho que eu já li bastante coisa dela. Exato. E como eu tinha certo, eu achei legal e tal, mas também tinha certos preconceitos, vou te admitir, sobre a cognitivo comportamental e com a própria Mariângela, tá? Com a própria Mariângela. Mas aí eu tive uma oportunidade, uma das coisas mais legais que eu fiz no estágio, de ter pacientes, né, que eram supervisionados pela abordagem psicodinâmica e fazia um grupo com asmáticos, com a Mariângela Feijó, na abordagem cognitivo-comportamental. E vou te dizer que a Mariângela brilhava naqueles grupos. Porque ela é, como pessoa assim, mais quieta, não é tão falante, ela é um pouco mais introspectiva, ao menos essa é a percepção que eu tenho dela. Né? Diferente de mim, que falo pelos cotovelos e tudo mais, e ela se soltava, ela estava em casa de uma maneira e ela ajudava os pacientes, e mais, muitas coisas que ela dizia era coisa que um psicanalista no lugar dela diria também, né? E foi muito, mas muito interessante. Depois... Eu me encantei bastante com a cognitivo comportamental quando na faculdade, porque na faculdade é muito a base psicanalítica, a gente vê muito pouco das outras abordagens, né? E aí tinha uma professora que ela tinha tido câncer de mama e ela tinha tirado os 2 seios e tal, e ela era assim, não lembro, acho que o nome dela era Eliana. Eu sou meio ruim de nomes. E aí ela fazia um grupo com pessoas que tinham tido câncer, que estavam com câncer, onde se fazia relaxamentos e como se, por exemplo, na hora da quimioterapia, aquele remédio entrasse e se imaginava curando aquilo. Então, assim, era um trabalho tão fantástico que eu babava. Exato. E a Mariângela, ela tinha uns exercícios de usar a imaginação e tal, do cognitivo comportamental, muito legais, muito legais. Porque a visualização é muito usada, né? Então, isso ajuda muito. Isso aí. E depois, quando... E eu acho importante a gente conversar sobre isso, sabe, Michele? Porque, por exemplo, nós, eu e a Débora, temos esse lado mais psicodinâmico, mais psicanalítico, e tu, que é da cognitivo-comportamental, entrou na mentoria, né? Sabendo disso tudo e tal, e está dizendo aí que está aprendendo um monte de coisa que o ser da cognitivo-comportamental não está atrapalhando em nada, né? Eu acho que o psicólogo tem que ser aberto a tudo, né? Apesar da gente ter as nossas barreiras contra transferências, etc., a gente tem que ser aberto a tudo, porque eu acho que o mundo é um só, a gente está vivendo uma coisa só, né? E é aquela coisa de filtrar, aquilo que serve para você, tudo bem, aquilo que não serve, você filtra. E acho que isso é muito do ser humano também, né? E a gente tem muito a aprender com todas as áreas. Uhum. É verdade, é verdade. E daí, até porque quando a gente vai trabalhar na realidade, né, a gente não vai ser com as pessoas que pensam igual a gente ou que têm a mesma formação que a gente. Tu fala que tu trabalha numa clínica, né?
e o teu sonho é ter o teu próprio negócio, te independizar. Nada contra a clínica, mas tu também quer poder assumir o teu consultório e a tua carreira, e é por isso que tu entrou na mentoria, né? No treinamento consultório cheio. Sabe que quando... E um exemplo disso é, por exemplo, o pessoal não deve saber, mas eu comecei a trabalhar, meu início profissional foi na Itália. Eu me formei e comecei a fazer minha formação lá em Roma e tal. Não, demorou um tempo, eu mandei 110 currículos para conseguir um trabalho, Michele. E quando comecei a trabalhar, eu trabalhava numa fundação psiquiátrica, né, num ambiente de clínica ampliada, era na rua, para os pacientes e tal. E a equipe de terapeutas familiares que trabalhavam com as famílias, eu trabalhava com os pacientes com transtornos psiquiátricos graves, tá? E a equipe de terapeutas familiares que coordenava o projeto na fundação e trabalhavam com as famílias, olha que interessante, elas eram da Sistêmica. Mais, era do Andolf, da escola do Andolf, lá, o famoso Andolf aqui no Brasil, né? Elas eram da escola dele. O supervisor do nosso trabalho, que era uma equipe, era eu e mais uma outra colega que trabalhava com AT e também como psicólogo clínico na casa das pessoas ou fora, dependendo do projeto e tudo mais, que também tinham casas de família, tinha centro diurno, tinha uma série de estruturas, comunidades terapêuticas. O supervisor do nosso trabalho, ele era junguiano, né? E eu e a colega que trabalhava comigo, psicanalistas em formação, na escola, da mesma escola. E isso em nenhum momento, Michele, atrapalhou o trabalho. Pelo contrário, era mais rico. Acrescenta. Eu sou super a favor dessa interpretação dos sonhos. A gente trabalha muito isso também. Pois é, essa foi uma novidade contigo na mentoria, sabe? Porque isso me surpreendeu. É isso que eu te falo. Eu tenho um supervisor muito bom que abre todos os caminhos. E o quanto... Alexandre Rivero. Ah, que legal. Então, ele traz muitas possibilidades para a gente e são caminhos que trazem conteúdos para a gente trabalhar, entendeu? Então, um sonho pode te trazer muita coisa para você trabalhar, inclusive, por exemplo, uma situação de ansiedade que aquele paciente está vivendo, por exemplo, num trabalho, de repente ele sonha com aquilo e você consegue interpretar tudo. Você sabe por um sonho que ele está passando. Sem dúvida, é uma fotografia, né? É uma fotografia. Exato. Então, assim, é muito... Eu acho que os psicólogos têm que abrir novas possibilidades, sim, de trabalho, né? Porque se ficar uma coisa muito rígida, acho que tem que pensar na possibilidade de ajudar melhor o paciente. E deixa eu te fazer uma pergunta, por que tu acha que os psicólogos não usam um pouco a interpretação dos sonhos, que é algo que é próprio da gente, que envolve a mente, né? Nada envolve mais a mente do que os sonhos. Acho que poucas coisas envolvem tanto a mente, assim, como os sonhos, né? Eu acho que, além da falta de conhecimento, né? Fator número 1. Uhum. Falta de conhecimento, eu acho que tem muita gente ainda presa em abordagens. Mas mesmo psicanalistas falam um pouco sobre isso? Então, talvez, por exemplo, que se fala muito de interpretação dos sonhos, a gente lembra do Jung, né? Mas a gente... Só, né? Tu vê só que loucura. Entendeu? Do Jung, é verdade, se lembra mais do Jung do que o velhinho. Do que do Freud. E assim, na verdade, o Jung aprendeu com Freud. Exato, E contribuiu horrores. Eu já fiz alguns cursos da abordagem junguiana, é bem interessante. Tem as suas... Então, eu tenho amigas que trabalham comigo na terapia cognitiva que já foram junguianas, e assim, como é que você vai perder um conhecimento desse? Não acho certo.
Eu acho que a gente pode usar várias coisas, tanto que a psicologia ela está se entrosando, né? Tem algumas abordagens já se entrosando aí. É mesmo? Eu acredito, sim, a psicologia positiva, a transpessoal, tem muita coisa aí já misturando um pouco de tudo. É verdade. E me diz uma coisa, como é que está sendo, então, as mentorias? Conta um pouco, pessoal, como é que é o treinamento. Como é que está sendo para ti o treinamento? Bom, quando eu entrei com medo do futuro, confesso, a ansiedade bateu. Falei, o que vai acontecer, né? Como eu falei, eu trabalho numa clínica, não pretendo sair de lá, mas eu pretendo alinhar o meu futuro a isso. Não, a gente não sabe o dia de amanhã, não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, a gente não sabe como que vai ser a procura, enfim. Então, eu tenho meu plano B aí, né? Sim. Então, o que a gente está aprendendo? Nossa, eu descobri, assim, que eu não sei nada de rede social, para começar. Tô apanhando pra caramba. Mas estou aprendendo pra caramba. E, assim, vou dizer aqui que o Léo pega a gente pela mão, ele e a Débora. Então, isso é muito bacana, assim, me sinto super acolhida. E eu sei que eles têm a vida deles e eles passam a hora com a gente. Enquanto a gente não consegue, eles não param. Quanto tempo fica lá fazendo, Michele? Quanto tempo sei lá, a gente passa umas 4 horas ali, né? Começa que horas? Às 5 da tarde. Que horas que a gente acabou ontem? Era quase 9h30? Não lembro. Isso aí. Né? Então, assim... Tem um bônus, né? Que não estava incluído, eu botei tem um bônus. Não, ele queria, assim... Eu não sei o que você faz nas suas horas vagas. Você deve engolir a internet, né? Desde o ano passado... Sim, desde o ano passado eu estou mergulhado nesse projeto, estou gostando bastante. E é uma coisa também que veio da pandemia, né? Veio. Se não fosse a pandemia, não teria. Acho que é importante você falar isso, né? Como um mentor também. E você também busca novas possibilidades, né? Exato, porque a gente, no final, já que tu está falando isso, eu vou confessar que a gente, no final de 2019, eu e a Débora chamamos uma consultora para fazer um plano de negócio para a gente, né? E ela balançou totalmente as estruturas aqui. A primeira coisa que ela fez foi mexer no valor das nossas consultas. Você não pode ganhar isso e tal, aumentou consideravelmente. Aí a gente teve que lidar com isso. É difícil para a gente lidar com isso. Por exemplo, para mim aconteceu a mesma coisa, porque os pacientes que vieram um valor mais abaixo por conta da pandemia. Então, muita gente com medo de perder emprego, muita gente com redução de salário. E aí você acaba sendo pego pelo coração também, porque você sabe que as pessoas precisam, mas você também precisa pagar suas contas. Claro. Né? Exato. Então, isso é estressante para o profissional também. E daí, no meio disso tudo, né, ficou complicado, porque a primeira decisão que a gente tomou com base no que ela disse foi, a Débora, fomos, essa coisa de dar aula, a gente sempre gostamos de um palco, a gente já fez curso de teatro, eu e a Débora a gente conhece desde o primeiro semestre da faculdade, né, e tal, e a gente sempre teve essa coisa, assim, meio exibicionista até, de querer... Psicodrama, vocês gostam? Adorava psicodrama e tal. Eu não uso, não trabalho com isso, mas acho muito legal. As abordagens de grupo, a gente participou do movimento estudantil junto, na época da faculdade, a gente fez eventos gigantes. A gente fez um evento muito louco em Porto Alegre em 97, no janeiro de 97, que era o Encontro Regional dos Estudantes de Psicologia e o primeiro encontro do Conesul dos Estudantes de Psicologia. Daí veio para Porto Alegre, era uma galera do movimento estudantil organizando, Michel. Veio gente, 3 ônibus, só de Belo Horizonte veio 3 ônibus, veio gente do Uruguai, do Paraguai, veio gente de tudo que era lugar. Então, a gente sempre teve essa coisa assim, essa adrenalina e tal, né? Olha o que a Débora está dizendo, exibicionista, eu...
que nem gosta de um palco e tal, né? E daí a gente dava aula em cursos de formação aqui, né, de psicanálise. A Débora teve um baita com 10 anos como professora universitária. E aí a gente tomou a decisão de não dar mais aula desse formato, com a base do que, quando ela falou quanto a gente tinha que cobrar a hora da aula, a hora que era, sei lá, 1000% a mais do que a gente estava recebendo, não era nem 2, 3 vezes a mais, era muito a mais. Tá, mas então a gente tem que parar tudo agora e ver isso. E aí começamos a fazer uma série de coisas que ela indicou para atrair pacientes, chovia mensagem, né, e tal. E chegou março de 2020. E aí a gente parou tudo. Seguramos as estratégias, ficamos em casa, reclusos e tal. E aquilo foi dando um desconforto. Sem trabalhar. A gente trabalhava, mas não trabalhava muito. A Débora começou a trabalhar horrores, que nem tu, assim. Eu já nem tanto, porque naquele primeiro momento a gente cometeu um erro. Erro não. Um momento de aprendizado delicado, que daí eu estava cobrando o valor que a consultora tinha dito e a Débora não. Aí ela encheu os horários e eu não. Teve todos uns lances assim, né, que ficaram ruins e tal. E isso foi indo e causando um desconforto muito grande. A gente sentindo falta das pessoas, sentindo falta das aulas e tal. E a gente chamou a consultora porque em 2019 a gente tinha sócia na empresa, na nossa consultória, e a gente tinha testado um produto digital para mediadores de conflitos familiares. Eu sou instrutor e supervisor de mediadores de conflitos familiares aqui, pelo CNJ, pelo tribunal e tal, e a gente tinha feito isso. E teve crise, a sócia saiu antes do lançamento, a gente não conseguiu, fizemos 19 lives, e a gente tinha abandonado isso. Mas com a pandemia, em 2020, começou a voltar, o plano de negócio voltava na minha cabeça, e chegou um ponto tão difícil assim, né, que a gente tivemos que olhar isso como uma oportunidade. Aí eu comecei a pesquisar de novo essa coisa e a gente retomou. E ainda bem, né? Porque este ano vai ser mais um ano desses atípicos. Exato. Ainda bem que tem esse projeto, ainda bem que tem vocês, né? Que estão engajadas aí, então todo um sentido para o trabalho que a gente está fazendo. Não, e é muito bom, porque assim, eu também caí de gaiato. Comecei a olhar as coisas, e aí eu olhei vocês, comecei a ver, eu falei, não vou fazer. Né? Sabe o que é legal, Michele, no início? Olha só que legal. É que eu sempre fui tido como marqueteiro. Olha que só. Sempre fui tido como marqueteiro. Todo mundo que me olha me acha marqueteiro, diz marqueteiro e tal, né? E por causa... E daí eu até achava que eu era marqueteiro, mas eu fiquei sabendo que eu não era marqueteiro. Agora as pessoas podem me chamar de marqueteiro. Neste momento, 2021, aí agora sim, eu sou marqueteiro, mas marqueteiro no bom sentido, aquele que usa o marketing, né, com integridade, com ética e tal, fazer as coisas. Mas... E isso é o mais interessante, porque o que a gente faz é querer trazer e ajudar as pessoas, né, a ver e resolver essas questões. E assim, é importante porque a pandemia, a clausura, o cárcere privado que a gente está vivendo trouxe a gente para o mundo virtual, coisa que nem eu repito, eu nunca tinha feito uma sessão online. A Débora é marqueteira mesmo. De alta performance. Né? Isso mesmo.
Tá se soltando, que é uma maravilha. Tá curtindo o papo aí. Então, e assim, eu não tinha noção que eu teria que me aperfeiçoar para isso lá na frente. A gente não sabe como vai ficar. Não sabe mesmo. Ó, tem mais um comentário da Laís aí. Bom dia, Débora. Até num papo informal a gente aprende muito com esses mestres. É legal estar com vocês aqui de manhã conversando com a gente, né? Nesse Muito bom. papo bem interessante e informal com a Michelle. Então, e aí, isso é uma coisa importante, porque a gente está aqui hoje porque o Léo propôs a gente treinar uma live, né, Léo? Isso é legal falar. E aí eu falei, putz, eu fiz exatamente assim, lembra? Lembra? E assim, eu tô batendo um papo aqui, eu tô super tranquila. Tá muito gostoso. Ó, a gente já tá em 38 minutos. Pois é. E assim, passou. Eu falei, lembra que eu disse que ia ter imprevistos e tal? E teve nessa live, né? No som e tal. Tem até um chiadinho no fundo que eu não consegui tirar. Mas. E aí, então, e assim, aí é uma possibilidade para mim, né? É terapêutico para mim ver que realmente eu sou capaz disso. E eu lembro que você me falou, Michelle, eu te vejo fazendo live. Ah, vejo mesmo. E a próxima vai ser no teu canal, né, Michelle? Quem sabe semana que vem. Quem sabe. Vai com calma, Léo. Eu tô aos poucos. É isso aí. Ah, não, semana que vem é a Adriana, né? Semana que vem é a Adriana, não é? Que é a nossa colega que está fazendo a mentoria também. Semana que vem é a Adriana. A Adriana, ela combinou comigo uma modalidade. Foi bom tu ter dito isso, né? Tu já teve, tu disse, vamos com calma, mas tu já aceitou, já está aqui, já está fazendo a live. Eu não costumo recuar na minha vida. E a Adriana também não, mas aí com a Adriana a gente combinou ontem na mentoria que vai ser uma live diferente, né? A gente vai gravar no Zoom e depois a gente vai botar no ar ao vivo a live. Mas tudo bem, é uma possibilidade dela, mas já vai fazer. E acho que. Não, mas eu estou dizendo. Foi bom ter dito isso, porque se eu quis dizer que não tem algo de ruim, não tem nada de ruim, não. Não. Vai pelo jeito que é mais confortável para a gente, né? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Feito é melhor que perfeito, né, Michelle? Eu acho que isso para mim, está sendo um grande aprendizado, esta frase, esse mantra, né, que é da mentoria minha e da Débora também, que a gente traz para vocês. Primeiro a gente faz a live. Depois... Tem uma paciente minha aqui online. Oiê! Que legal, legal. Então, Você está comentando aqui no Facebook, no Instagram, que vai ser muito bacana. Aliás, essa moça, ela me ajuda, às vezes ela me manda umas dicas de Instagram. Olha, faz assim, se você não consegue, é muito legal, porque ela tem a empresinha dela e ela manda a bala ali também. E foi bom você ter dito isso, porque tu soube da gente pelo Instagram. Tu viu o quê? Um vídeo nosso, uma palestra? O que foi que tu viu? Eu acho que eu vi alguma propaganda que apareceu de alguma live, alguma coisa. Eu não lembro o que eu vi. Mas eu lembro que eu me inscrevi. Tu te inscreveu, e daí tu participou daquela palestra mais longa que a gente deu, onde a gente falava do treinamento, é isso? Sim. É isso aí, legal, legal. E olha que o Instagram nem é a nossa rede que bomba mais, né? A gente bomba mais pelo Facebook. O Instagram está sendo uma surpresa para nós. Assim. Então, aqui em São Paulo, pelo que eu percebo, o Instagram tá mais em alta, né? Acho que a Adriana também falou isso. O Brasil todo. Mas eu digo assim, para nós, o nosso cliente ideal está mais no Facebook, porque a gente sempre primou assim, para clientes acima dos 35. Agora a gente está revendo um pouco isso, estamos baixando para acima de 24 e tal. Mas quando a gente começou nessa aventura toda, se tu for ver nas nossas redes sociais ali no Facebook, é basicamente, e quem vê os nossos conteúdos, a faixa etária com maior predomínio é 35 a 45 anos de idade. Então, e eu mesmo entro pouquíssimo no Facebook. Vou voltar a entrar agora. Aliás, a minha conta estava até parada lá.
Então, comecei a postar, Então, pessoas desculpa, a gente conhecer a usa o Instagram ferramenta. também, é uma ferramenta, claro, a gente usa, né? Tanto é que a gente está fazendo essa live aqui, e não vamos parar mais de usar. O Instagram está nos dando boas alegrias, né? Mas Sim, usando todas as plataformas, as três que a gente usa hoje em dia, eu não consigo dar conta de mais de três por enquanto. Quando eu tiver essa coisa do primeiro a gente faz, depois a gente melhora, também serve para isso. Quando tiver cômodo o Instagram, Facebook, YouTube, para mim a gente pensa em outra. para mim, é o que eu falei, dá bastante trabalho, né? Então, a minha ideia da mentoria é fazer aos poucos para o meu futuro, né? Para eu ir já mexendo para mais para frente. Nesse ano, Mas, teu sim, futuro nesse claro, mexendo para ir me desenvolvendo nisso, porque dá bastante trabalho, né? E o que é legal é que vocês carregam a gente pela mão. Pois é, tu não tinha nem página do Facebook, tu criou uma, né? É. Vou Eu mostrar. tinha tirado já, tinha tirado Facebook, nem. Posso mostrar? Pode, pode. Vou compartilhar a tela aqui, então, tá? Tá bom. Então, aqui tá o, o Facebook da Michelle. Criamos Ontem. ontem, né? É. Olha que legal, ela já criou uma capa. A gente abriu o Canva, né, Michelle? Fizemos juntos na hora a capa no Canva. Conversamos sobre a foto. A Michelle já tinha uma foto que ela tinha batido para arrumar no Instagram, botou a mesma foto aqui. É importante ter a foto. Botamos o nome aqui embaixo para ficar fácil de localizar e marcar também nas postagens. Criamos o botão do WhatsApp e a frase, né, Michelle? É a tua frase a partir de agora, né? Sim. Já que o teu nicho é a ansiedade, a tua frase, a tua promessa para os pacientes é aprender a controlar a ansiedade e desbloquear a vida. Uma baita promessa e uma promessa totalmente possível que tu consegue cumprir, não é mesmo? Sim. Que a gente promete que Sim, consegue. Pode e falar. é importante entender que esse desbloqueio vem aos poucos, né? É isso aí. Tu até criou depois o Linktree, que é um organizador de links, né? Ó, depois tu vai botar aqui ainda, como a gente conversou, tu botou o botão para o Facebook e para o teu Instagram, né, Michelle? A gente criou isso ontem, né? Sim. Depois tu vai botar também o teu botão para o WhatsApp aqui na hora, né? Isso Criou, aí. ficou o máximo, disse a Adriana aqui. A É. Instagram criou, tá bem legal mesmo. Com essa cor mais do Instagram fica legal. Para a primeira vez tá ótimo. Nossa, nem imaginei. Depois, o legal é que tu tá pronto, tu só vai ali, coloca os links que tu quiser, de repente, esse ano, se tu, conforme a coisa for evoluindo, vai botar um... Sabe o que eu acho muito legal? Apesar da gente caminhar com as pernas, é muito bom ter alguém para te levar na mão nesse momento, né? Isso a gente fez tudo ontem. Muito legal. E é mão na massa e também é trabalhoso. A gente ficou 4 horas trabalhando isso aqui, né? Foi. E ainda é o que eu estava falando, a semana foi bem puxada, eu não tinha conseguido parar para fazer essas coisas. Ainda foi meu aniversário essa semana. E Ah, aí, parabéns, Michelle. obrigada. E aí foi mais muvuca ainda. Então eu não consegui parar muito. E aí foi a hora que eu consegui sentar com vocês e fazer isso. Dá para dizer que se não tivesse alguém pegando pela mão, não ia sair ontem, né? Ontem não. Talvez saísse na semana que vem, mas ontem não ia sair. Bom, meio caminho andado aí, né? Pô, tá super legal já. Aí depois tu vai melhorando as configurações aqui, organizando e começando a botar os conteúdos. O teu Instagram mudou bastante também, né? Ah, mas não é esse aqui, não. Ah, não, é o outro. Esse é o pessoal. Acho que é psicóloga, Michele, né? Isso. Psicóloga. Ali.
É esse aqui. Também mudou a foto, mudou o nome também, né, do perfil, transformou ele em perfil profissional. Já está aumentando o número de seguidores, hein? Aumentou. E é isso que é uma coisa legal, porque tudo do zero, quase, né, Michele? Vai ver o crescimento disso, né? Então, isso que é legal, porque quando você digita determinadas palavras, né, que nem vocês instruem, algumas pessoas já vão procurar por essa palavra e aí o que acontece? Já aumentou bastante. É isso aí. Eu acho que na semana passada tinha 200 e pouco só, já está quase 300, né? Não, 166. Ah, seguindo, isso. Não, Seguindo. Eu não estou seguindo, enxergando. esse seguindo é o que tu segue. O que aumentou Ah, é tá. isso. Peraí. Então, contrário. 167, isso. Tinha Menos cento de e pouco. Tinha cento e pouquinho, 110, alguma coisa assim. Não é pouco, não, 50. Tudo no orgânico, tu não está botando dinheiro nenhum, né? Nada. E aí agora é focar para conseguir sentar e ir fazendo as coisas. E eu quero já dar uma amostrinha para quem está nos assistindo como é que a gente faz, tá? Eu vou clicar aqui no post, vamos trabalhar um pouquinho nele, tá? Pode ser? Pode. Michele, a gente combinou então que o teu nicho ele é a ansiedade, né? Uhum. A tua promessa para os pacientes é aprender a controlar a ansiedade, desbloquear a sua vida. Tu botou aqui, tu faz atendimentos exclusivamente online, aqui está o teu telefone, aqui está o teu organizador de links, né? Para poder as pessoas saberem onde te encontrar. Léo, eu queria que você chegasse no terceiro aqui, foto. Qual? Na terceira, depois do verde, tem o videozinho aí. Tá, vamos lá. Bastante Né? vídeo. Então, por que eu quero isso? Essa é uma frase que marcou a minha vida, que vocês falaram. E aí eu fiz esse post. Então, assim, feito é melhor que perfeito. É o que você fala sempre. Que a gente se cobra tanto, né? Que se não sair perfeito, a gente não faz. Então, é assim, faz. Só faz. Depois arruma. É mais importante fazer e depois arrumar do que procrastinar, né? Exatamente. Então, essa frase me marcou para a vida. Nunca mais vou esquecer. Que veio da mentoria. E a Adriana está dizendo aqui, esse é o grande diferencial dessa dupla, Isso, pegar eu acho. e o feito é melhor que o perfeito. Ela está dizendo a E mesma coisa. assim, e sem julgamento, faz, não importa. Deixa assim, faz. Depois você arruma. As primeiras vezes vai estar ruim mesmo, vão ser as piores, né? E tu vê só que tu tem 167 seguidores e 48 pessoas assistiram ao teu vídeo. Isso é um baita resultado no orgânico, tá? Uhum. Mas voltando aqui, então, vamos lá. A gente combinou que a tua cor ia girar em cima do amarelo, tu vai modificar o Instagram, ele vai ficar mais unitário com o tempo, não é isso? Sim. Aí, o que eu queria... Eu gostei do card, o card está bem legal. A ansiedade te prende, liberta-se. Botou um título, uma headline em cima e uma segunda headline embaixo, um subtítulo. Tem a ver com a tua promessa, né? E aí botou esse texto aqui. Muitas vezes nos sentimos presos a nós mesmos com a sensação de não caminhar a lugar algum. Sensações pelo corpo confundem nosso estado físico e mental e um turbilhão de emoções atingem nossos pensamentos. Toda essa confusão impacta a nossa vida, impedindo-nos de alcançar e progredir. Assim é a ansiedade. Que tal um pouco de paz? Muito bom o texto, viu? Parabéns, tá bem legal. Eu só E queria... assim, é legal que a gente. Não é coisa pronta, né? Isso dá até uma inspiração para a gente escrever um pouco mais. Exato. E é o que eu queria te dizer, assim, só para alinhar bem isso, tá? Ou eu colocaria a tua promessa no início deste texto,
aprenda a controlar a ansiedade, tenha paz na sua vida, e depois entraria com muitas vezes nos sentimos presos a nós mesmos, tá? Mas eu acho que é bom tu colocar a tua promessa no início ou algo que leve a tua promessa. Se você não quer repetir sempre a mesma frase, algo parecido que leve até ela, que leve a pessoa a pensar em controlar a ansiedade e ter paz na vida. De cara, já diz de cara para que tu veio, né? O que as pessoas podem esperar de ti. E daí depois tu segue com esse teu texto. E se tu quer gerar mais engajamento no Instagram, depois que tu coloca ali que está um pouco de paz, tu pode pedir para as pessoas qual a sua opinião sobre isso. Você tem paz na sua vida? Coisas desse tipo, para instigar ao teu cliente ideal, ao teu avatar, ao teu seguidor, a comentar ali junto contigo, tá? Uhum. E porque é bem assim que a gente vai mexendo, né? A gente abre o post, a gente abre o Instagram, vai vendo coisa por coisa e vai fazendo. No caso do Linktree aqui, a gente abriu o Linktree, vocês abriram no computador de vocês, e a gente fez na hora o cadastro e a criação desses 2 links. Tu não botou o do WhatsApp ainda, porque o teu WhatsApp tu ainda está transformando ele, vai transformar ele em conta comercial, né? Depois tu vai colocar ele aqui também, como a Adriana já colocou na dela, não é isso? É. Muito legal. A gente já está quase a 1 hora conversando aqui, Michele. Pois é. Nem achei coisa... que eu ia ficar tanto. Nem eu. Tem alguma coisa que tu gostaria... Mas tá legal, né? Tá leve. Tá muito bom, gostei. Tem alguma coisa um teste para mim, né? Pois é. Eu tenho a agradecer, porque, assim, eu nem imaginei que seria tão bom. Né? Eu tô na escola de novo, vamos dizer, que a gente ficou 4 horas sentado ontem fazendo as coisas, e um vem do outro, e você ajuda a Adri a fazer as coisas, e me ajuda a fazer, e vai servindo um para o outro, né? E depois você manda tudo para a gente, depois as gravações, as instruções, né? Isso é bem bacana. Tem um material para a gente consultar. Tem o grupo do Telegram, né? Eu acho que vale a pena para os psicólogos, não, talvez não para agora, como eu penso, mas para a gente ir se modelando de acordo aí com a modernidade. Chegou, né? A gente vai criando uma inteligência coletiva juntos, né? Isso é importante, né? E aí um tem ideia para o outro, um ajuda o outro, isso é muito legal. Muito legal. E tu sabe que segunda-feira, né, dia 22 de março, a gente vai estrear algo novo, a gente vai fazer a primeira maratona consultório cheio, Michele, né? E a gente vai dar 3 aulas gratuitas, na segunda, na quarta e na sexta, às 8 horas, né? Ensinando as pessoas a terem um consultório cheio em até 6 meses, interpretando os sonhos dos seus clientes. Então, fica aí o recado, se alguém está assistindo agora ou está assistindo depois a gravação, se prepara aí bota na agenda, porque dia 22 nós vamos estar mostrando bastante coisa, né, que a gente aprendeu e está aprendendo, até ensinando vocês, porque a gente aprende muito quando a gente dá aula, né? Eu acho que a gente aprende mais do que qualquer outra coisa quando dá aula para alguém, ensina algumas pessoas a fazerem coisas. É isso aí. Então tá, muito legal. A Débora deixou um monte de comentários aqui, né? Ó, dizendo, tô junto com vocês, muito legal, tá? Então, Michele, vai pensando aí, sabe? Eu acho importante. Vou te dar um tema de casa, tá? Fui a cognitivo comportamental, mas eu sou mediador de conflitos e também dou tema de casa. E eu quero que tu pense esse final de semana na data que tu vai fazer a live. E daí, na segunda-feira, na nossa aula, tu me comunica para mim, para a Débora, que dia tu decide. Tá? Tá bom. Daí a gente combina e estrutura ela, dessa vez para ser feita pelo StreamYard, esse mesmo software aqui que tu está usando, que tu viu que não é nada difícil de usar, na tua página do Facebook. Combinado. Combinado?
Combinado. Vamos aí para mais uma luta. O pior não é fazer a live, o pior é eu aprender toda essa tecnologia. É mais difícil aprender a mexer no software, né? Do que a live em si. A live é fichinha depois que tu... Fichinha, depois que vai... Isso aí, querida. Um abraço, viu? Está sendo bem legal. Vocês estão dando muito sentido para o nosso 2021. Vamos que vamos, essa hora da virada. Muito bacana. E vocês também estão dando bastante sentido aí para a gente perceber um pouco a vida aí lá no futuro, né? O que vem por aí. Muito legal. Eu tenho um comentário aqui que eu acho que é da Ali. Deixa eu ver se eu consigo ler. Parabéns a vocês. Adorei. É uma nova fase transformadora, desafiadora, mas muito boa. Venham, acredite, essa dupla gaúcha é sensacional, está dizendo a Adri aqui no Instagram. Muito eu sou suspeita, porque a minha família é toda do Sul, né? Eu tô aqui. Eu acho que eu fui feita aí e nasci aqui, né? Mas tu tem toda a cara paulistana. Assim... Tem todo o jeito paulistano aí. Vocês arregaçam a manga, aceitam os convites e vamos que vamos. Bora. Aqui é assim. É isso aí. Um abração. Bom domingo, até segunda. Também. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.